E aí, pessoal? Hoje nós vamos estudar a fotossíntese, um processo que possibilita a transformação de matéria inorgânica em matéria orgânica, utilizando a luz como fonte de energia. Vamos lá. A fotossíntese é um fenômeno bioquímico no qual determinados seres vivos podem transformar energia da luz em energia química. Nesse processo, esses seres vivos transformam matéria inorgânica em matéria orgânica, seres capazes de sintetizar matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, utilizando como energia a luz. Existe uma grande diversidade de organismos fotossintetizantes. E essa diversidade vai desde bactérias, passando por organismos procariontes unicelulares, como as euglenas, as algas e os vegetais. Em seres eucariontes, o processo de fotossíntese ocorre em organelas chamadas cloroplastos. E os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, têm origem evolutiva endossimbiótica, explicada pela teoria da endossimbiose, proposta pela cientista estadunidense Lynn Margulis. Segundo essa teoria, no caso das mitocôndrias, a célula eucariótica ancestral teria fagocitado um organismo procarionte capaz de usar o oxigênio na quebra da glicose na respiração celular, e esse organismo não teria sido digerido. O organismo então passa a viver no interior da célula, ambos são favorecidos e evoluem então as mitocôndrias. No caso dos cloroplastos, a história foi semelhante. A célula eucariótica ancestral teria fagocitado um organismo procarionte capaz de usar a energia da luz para produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Esse organismo não foi digerido e passa a viver também como simbionte. Como o processo foi vantajoso para os dois organismos, a seleção natural favoreceu esse tipo de interação. A teoria explica, então, dentre outras coisas, por que cloroplastos e mitocôndrias possuem membrana dupla. A membrana interna seria a membrana plasmática do organismo que foi fagocitado e a membrana externa seria a membrana da fagocitose. Essa teoria da Margulis é fortemente fundamentada por análises genéticas de DNA de mitocôndria e DNA de cloroplastos, que por possuírem DNA são capazes de se reproduzir dentro da célula. Vamos ver então, de maneira geral, como funciona o processo de fotossíntese. Um ser fotossintetizante, um vegetal como essa árvore, precisa basicamente de 3 elementos para fazer fotossíntese: a luz como fonte de energia, o CO2, o gás carbônico, como fonte de carbono, e a água como fonte de hidrogênio. O processo de fotossíntese vai utilizar a energia da luz para construir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, como CO2 e água. Usando esses elementos e transformando a energia da luz em energia química, o vegetal é capaz de produzir matéria orgânica, como a glicose. No caso desses vegetais, a estrutura responsável pela fotossíntese é predominantemente a folha. É nas folhas que se localizam as células com a maior concentração das organelas que fazem fotossíntese, que são os cloroplastos. O cloroplasto é formado basicamente por uma membrana dupla, uma matriz gelatinosa chamada de estroma, semelhante ao citoplasma da célula, onde se localizam ali os ribossomos, o material genético do cloroplasto, e essas dobras de membrana interna chamadas de tilacoides. A fotossíntese vai ocorrer então em 2 etapas: a chamada fase fotoquímica, que depende diretamente da luz para acontecer, e a fase química ou enzimática, que vai depender indiretamente da luz, porque depende dos produtos da fase fotoquímica. Vamos ver de maneira resumida os principais eventos de cada fase. Na fase fotoquímica ocorrem 2 eventos importantes: a fotólise da água e a chamada fotofosforilação.
E esses eventos dependem diretamente da energia da luz, que vai quebrar moléculas de água na fotólise e excitar os elétrons da clorofila na fotofosforilação. As moléculas de clorofila que estão localizadas nos tilacoides do cloroplasto, que são essas dobras de membrana. As moléculas de clorofila ficam associadas à membrana dos tilacoides. Na fotólise da água, as moléculas de água são quebradas em íons de hidrogênio e oxigênio. Também são liberados, logicamente, elétrons nesse processo. Esses elétrons podem recompor moléculas de clorofila em determinados tipos de fotofosforilação. Porque essas moléculas de clorofila recebem energia da luz, esses elétrons ganham energia e se desprendem da molécula, sendo carreados por transportadores de elétrons na membrana. Isso atrai os íons de hidrogênio para dentro da membrana dos tilacoides, formando um gradiente de concentração de prótons. Esses prótons vão ser levados para a próxima fase por transportadores, os transportadores NADP, que possuem fosfato e têm afinidade por prótons. Só que esses prótons, esses íons de hidrogênio que passaram por poros para dentro da membrana, só podem sair por uma proteína chamada ATP sintetase. E esses prótons, quando atravessam a ATP sintetase, fornecem energia para a movimentação dessa enzima e faz com que essa enzima junte moléculas de ADP com fosfato, formando moléculas de ATP, que é a molécula utilizada pela célula para reações que necessitam de energia. Aí os hidrogênios se ligam aos transportadores e vão ser levados para a próxima fase. Então a fase fotoquímica tem como produtos o oxigênio, que vem da fotólise da água e é liberado, não é aproveitado, não é utilizado na fotossíntese. Por isso, seres fotossintetizantes liberam oxigênio para a atmosfera e esse oxigênio vem da água. Outro produto da fase fotoquímica são os hidrogênios, carreados pelos NADP, pelos transportadores, e temos também a formação de ATP. Os hidrogênios vão servir como fonte de hidrogênio na próxima fase para montar a molécula orgânica, e o ATP vai servir como fonte de energia para que as reações aconteçam. Esses produtos passam então para a próxima fase, que é a fase química ou enzimática. Essa fase se caracteriza por uma série de reações chamadas de ciclo de Calvin. São essas reações complexas que vão gerar os compostos orgânicos. Essa fase, para acontecer, precisa dos hidrogênios obtidos na fase fotoquímica e do ATP, também obtido na fase fotoquímica. E também do gás carbônico absorvido do meio ambiente. O gás carbônico, o CO2, serve como fonte de carbono. Então as moléculas de NADPH2 servem como fonte de hidrogênio no ciclo de Calvin. Essas moléculas perdem hidrogênios no ciclo e podem ser novamente utilizadas na fase fotoquímica. As moléculas de ATP servem como fonte de energia para que as reações ocorram, são transformadas novamente em ADP mais fosfato e podem ser reutilizadas, retransformadas em ATP na fase fotoquímica. E o CO2 vai servir como fonte de carbono. Nós dizemos que o carbono é fixado e vai fazer parte de uma molécula orgânica. Essa fixação é feita por uma enzima, a enzima mais abundante das plantas, chamada de ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, conhecido também pelo apelido rubisco. É a rubisco que vai fazer a fixação do carbono do CO2 na molécula orgânica em formação. E aí, após uma série de reações complexas do ciclo de Calvin, é formada a matéria orgânica, como a molécula de glicose, e a partir dessas moléculas mais simples, o vegetal é capaz de formar outras moléculas, absorvendo o nitrogênio do solo, formando proteínas, lipídios e outras substâncias, como substâncias estruturais, polímeros da glicose, como a celulose, como substâncias de reserva, também polímero da glicose, que é o amido, substância de reserva vegetal. Então, nesse processo de fotossíntese, esses seres são capazes de, a partir de matéria
inorgânica, como CO2 e água, formar substâncias orgânicas complexas. Para isso, a energia da luz tem que ser transformada em energia química, em ATP, e a energia do ATP é utilizada para que as reações aconteçam e a matéria orgânica seja construída. A fotossíntese tem grande importância para a vida na Terra. É base para a grande maioria das cadeias alimentares do planeta. É importante que você relacione a fotossíntese com o processo de respiração celular. Tirem dúvidas com seus mediadores. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.